Você que tem o seu filho criança, né? Você que tem seu filho adolescente, jovem, senhor, senhora, varão, senhora, da terceira idade, participe dos departamentos. Vamos estar envolvidos na obra do Senhor Jesus, vamos estar trabalhando para o Senhor Jesus com alegria, com gratidão, por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, agradecendo a Ele, crendo que quando nós fizemos a obra dEle, nós estamos agradando a Ele. Glória a Deus. Enquanto os irmãos estão sobre os pés, abra sua Bíblia comigo. Carta aos Hebreus, no capítulo de número 6. Carta do escritor aos Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 4. Hebreus, capítulo 6, versículo de número 4. Todos encontraram? Hebreus capítulo 6, versículo 4. Diz assim a santa palavra do Senhor: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério, porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Capítulo 5, versículo 12 também, só voltar um pouquinho antes, 5:12 de Hebreus. Porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento, porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro e peço que o Senhor abra o céu sobre este lugar e dá para nós nessa noite o temor do Senhor, ainda mais intenso, ainda mais profundo. Estende tuas mãos sobre nossos corações. O Senhor conhece o íntimo, o profundo, o escondido de cada coração. Que a tua palavra venha entrar e venha tocar lá dentro do nosso coração, aonde ninguém vê, aonde ninguém conhece, e venha realmente nos sacudir nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que nada, nenhum impedimento, nenhuma barreira, nenhuma seta, nada, nenhum espírito que vem para distrair, tirar a atenção da tua palavra, venha prevalecer aqui nessa noite, mas que nós estejamos atentos, firmes e ouvintes à tua palavra, com os ouvidos e os corações abertos para recebermos tudo aquilo que vem de ti e da tua vontade. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Usa esse grão de areia nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Tome o seu assento. Glória a Deus. Como eu já comentei com os irmãos, nós vamos ao longo dessas terças-feiras, segundo a direção do Senhor, vamos estar falando sobre a apostasia da última hora. E nós vamos, se não terminarmos hoje, nós vamos dar sequência na semana que vem, na outra semana também, sobre isso. E é um tema muito conveniente para os nossos dias, tendo em vista que nós vivemos dias que nós falamos muito, mas praticamos pouco.
Nós falamos muito sobre oração, mas nós oramos pouco. Nós falamos muito do Senhor. Nós vivemos dias difíceis, dias trabalhosos, e nós devemos entender que já é a última hora. Por isso nós devemos estar atentos, vigilantes, levantados, firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor Jesus. Então nós vamos estar falando sobre a apostasia da última hora. Nós lemos um texto aqui bíblico de Hebreus capítulo 6, versículo 4 ao 9, e depois do capítulo 5, do versículo 12 ao 14, que para mim e para muitos estudiosos da Bíblia Sagrada, é um texto de difícil interpretação. É um texto onde muita gente briga e há discussões teológicas diversas a respeito deste assunto, porque é como se a Bíblia estivesse dando uma declaração muito enfática. É impossível que alguém que já conheceu a palavra, que já foi tocado pela palavra, foi iluminado pelo Espírito Santo, teve o toque das virtudes do Espírito Santo e teve as revelações do século futuro, vindouro, e recaiu, é impossível que ele seja renovado para arrependimento. Por que há uma discussão muito grande? Porque muitos dizem que a salvação deve ser conquistada, e outros dizem que a salvação, uma vez que ela já foi concebida, você não precisa fazer nada. Então é onde entra a questão da predestinação, e aí vai uma discussão teológica muito grande. Mas o que nós cremos? Nós cremos que nós devemos viver uma vida constante com o Senhor Jesus. Nós cremos que nós devemos ter uma vida de comunhão com Deus todos os dias, que nós devemos ter uma vida de intimidade, de busca, de clamor, de oração, de jejum, de leitura de Deus, de leitura da palavra de Deus, sempre que possível nas nossas vidas, porque nós sabemos que nós vivemos os dias mais difíceis da face da terra, e nós não podemos esmorecer, nós não podemos nos esvair na fé, nós não podemos cambalear na fé, nós devemos estar atentos. Então essa palavra, quando ela vem ao meu coração, ela mexe comigo, porque toca na alma da gente, e uma pergunta fica: alguém que recebeu o toque do Espírito Santo, alguém que sentiu a presença de Deus, alguém que realmente foi batizado com o Espírito Santo, alguém que foi curado por Deus, alguém que foi renovado por Deus, suas forças estavam fracas, mas ele recebeu a força não dos homens, mas a força do céu. Alguém que um dia estava enfermo, mas homens oraram por meio do Espírito Santo e declararam cura, e no nome de Jesus essa pessoa foi curada. Pessoas que tiveram sentenças mudadas, vidas transformadas, novas histórias escritas, e ainda assim viraram as costas para o Senhor Jesus e para a sua palavra. Pessoas que estiveram como nós estamos na casa dele, pessoas que frequentaram cultos, pessoas que ouviram a palavra, pessoas que estavam como nós aqui dentro, mas mesmo assim, sabedores de toda a palavra da verdade, conhecedores de toda a palavra da verdade que liberta, segundo o texto de João 8,32, e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Conhecendo a verdade, sabendo da verdade, ainda assim viraram as costas para a verdade, e isso mexe com a minha alma. E o texto que nós lemos aqui é um texto muito profundo, muito interessante. Por quê? Porque ele diz que da mesma forma como a chuva cai sobre a terra, da mesma forma como essa chuva faz que se produzam como é que se pode dizer, hortaliças, frutas, coisas que nós lavramos a terra e nos alimentamos porque elas são proveitosas, da mesma forma como a chuva cai e produz isso da terra, também da mesma maneira que a chuva cai, produz espinhos e abrolhos. E o que vai fazer a diferença, ele está falando aqui a respeito de salvação, e é uma figura de linguagem. O que vai fazer a diferença é que os espinhos e os abrolhos, eles serão queimados, e isso fala da alusão àqueles que conheceram a palavra, rejeitaram a palavra, negaram a palavra, andaram segundo os seus próprios caminhos, e agora serão condenados às chamas do inferno.
E isso traz temor ao meu coração, porque hoje nós estamos aqui, hoje nós estamos de pé, e nós devemos saber que, por nós estarmos de pé, nós devemos ter muito mais temor, e devemos ter muito mais compromisso com a obra de Deus e com a palavra de Deus, e principalmente com o Deus da palavra, esse Deus que não vê como nós vemos, esse Deus que não conhece como nós conhecemos. Nós citamos muitas vezes aqui ao longo dos cultos o texto de 1 Samuel 16 ou 17, quando Samuel vai ungir Davi como rei, e ele chega na casa de Jessé, e ele olha os irmãos de Davi fortes, belos, sabe, homens altos, de boa aparência, e ele no seu coração ele pensou, estes são de fato os reis que o Senhor mandou eu ungir. Mas o Senhor falou a Samuel: Samuel, não atentes para a aparência, porque eu não atento para a aparência. O homem vê segundo os seus olhos, segundo o seu entendimento, mas eu vejo o coração, Samuel. E aí ele faz uma pergunta: já se acabaram os meninos, os moços, os jovens? E aí mandaram chamar Davi, e ele ungiu Davi como rei de Israel. E isso cabe a nós. Quando Deus olha para nós, por mais que nós estejamos bem alinhados, formosos, bonitos, cheirosos, por mais que nós estejamos aqui com um sorriso no rosto, com um semblante de certa forma aberto, Deus é aquele que olha para dentro dos nossos corações, e Ele vê aquilo que eu não posso ver, Ele vê aquilo que você não pode ver. Os seus olhos, a Bíblia diz que são como chamas de fogo. A Bíblia diz que diante dos olhos do Senhor nada está oculto. Ele sonda o coração e esquadrinha a mente. Salmo 139, a Bíblia diz que ainda que eu subisse às mais altas nuvens, ainda assim o Senhor me veria. Ainda que eu fizesse a minha cama lá no inferno, estivesse lá na escuridão e trevas, o Senhor ainda me veria como se fosse dia. Nós não podemos fugir daquele que conhece as nossas almas. Nós não podemos nos esconder daquele que tudo vê e tudo conhece, que nos criou, nos formou, nos levantou, nos chamou da maldição das trevas e nos trouxe as bênçãos da maravilhosa luz. Nós não podemos fugir disso. E muitas pessoas estiveram como nós estamos, mas negligenciaram a palavra. Quando a palavra foi ministrada, pensaram que fossem palavras de meros homens falhos. Mas quando a palavra é ministrada, nós não estamos falando daquilo que nós somos, nós estamos falando daquilo que a palavra é. E essa palavra é o caráter de Deus revelado a nós, e o caráter não falha, meu irmão. Um dia Deus falou de uma forma muito profunda com Reinhard Bonk, que é um evangelista alemão que ganha milhões e milhões de almas. Ele ganhou na África, especialmente ganha ao mundo afora. E ele orando, Deus falou para ele assim: meu filho, você acredita que a minha palavra na minha boca tem o mesmo poder que a minha palavra na sua boca? E ele ficou assim: como, Senhor? Não tem como não. E o Senhor tornou a falar a ele e disse: porque é a minha palavra, não importa na boca de quem ela esteja, ela é a palavra da verdade. Aleluia. Então, estiveram no nosso meio pessoas que foram participantes da fé, mas negligenciaram, não se arrependeram, não deram crédito, não atentaram, e aí recaíram. E o recair no texto que nós lemos não significa tornar a cair, como é uma interpretação normal que nós teríamos dentro da leitura. Mas quando nós pegamos essa palavra recair no original, nós percebemos que o recair aqui não está falando de cair novamente, está falando de uma pessoa que se afasta, de uma pessoa que estava perto, mas agora começa a caminhar distante daquilo que estava vivendo. Há uma pessoa que estava no meio da fé e agora começa a se afastar. Há uma pessoa que buscava ao Senhor e agora ela deixa de buscá-lo. A palavra recair traz essa alusão de pessoas que se desviaram
da verdade, que erraram o alvo e começaram a sair da direção. Então, preste bem atenção nestes dias que nós vamos estar falando sobre isso. Por que a apostasia da última hora? Porque o texto do apóstolo João, 1 João 2,18 diz: filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora. Nós lemos um texto que fala sobre essa apostasia, e lemos aqui um texto que fala sobre a última hora. Então nós vamos estar meditando nessa linha, nessa apostasia da última hora, que todos os dias bate na nossa porta, que todos os dias vem para nos atrair, nos engodar, nos seduzir, e nós não podemos e não devemos ceder a ela. Então nós vamos estar meditando aqui nessa noite sobre algumas chaves que liberam a apostasia interna e externa na vida daqueles que um dia conheceram Jesus. Apostasias, coisas que aconteceram na vida dos fiéis, que aconteceram com muitos e que tentam de uma certa forma ou de outra nos enredar, nos prender. Então eu peço que você preste bem atenção nisso. Por que estes irmãos chegaram a este nível de apostasia, a este estado? Como é possível alguém conhecer a verdade e se afastar dela? Primeiro, olharam mais para a criatura do que para o Criador. Atentaram mais para os homens do que para Deus. É muito provável que uma pessoa que uma vez veio a Cristo Jesus e fundamenta e baseia a sua fé não na palavra e não em Cristo, mas sim a sua fé nos homens. Uma pessoa que se fundamenta, que se baseia, que se alicerça na palavra dos homens, na direção dos homens e não na palavra de Deus. É muito possível que essa pessoa vá de uma forma ou de outra se afastar da palavra de Deus. A primeira coisa que nós atentamos a respeito da apostasia da última hora, e é uma coisa que ao longo dos meus anos de fé eu venho observando, e Deus me deu essa direção para hoje e para esses cultos de ensino, é que pessoas que se afastam do Evangelho, elas começam se afastando do Evangelho e da palavra e de Deus, porque elas atentam mais para as pessoas. Elas dão crédito mais às palavras das pessoas do que à palavra de Deus. Elas dão mais atenção aos conselhos dos homens do que aos conselhos da palavra de Deus. Porque elas não leem a palavra, elas vivem de acordo com o evangelho que é pregado para elas. Elas não têm o interesse, o desejo de buscar conhecer a Deus por meio da sua palavra, mas elas se contentam, por quê? Se contentam de ouvir a palavra na igreja, vivem o evangelho dos evangélicos e não o evangelho de Cristo, atentam mais para a criatura do que para o Criador. Preste bem atenção, um exemplo muito claro disso, biblicamente falando, é o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 19, quando Deus chamou Moisés para estar com ele face a face, para revelar os mandamentos, os preceitos a Moisés, e para que assim Moisés revelasse ao povo toda a lei. Mas o desejo de Deus era Deus mesmo se revelar ao povo de uma forma inteira, completa. O desejo de Deus era que Deus falasse ao povo. Mas o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 19, é um texto muito singular, porque nós vamos perceber o quê? Que o povo está dizendo para Moisés: Moisés, não fale Deus conosco, Moisés, fale a ti, e tu fale a nós. Em outras palavras, o povo de Israel estava rejeitando ouvir a voz de Deus. O povo de Israel não estava rejeitando Moisés, estava rejeitando a voz do Todo-Poderoso. O povo de Israel estava atentando mais para o homem do que para Deus, porque o desejo de Deus era se revelar ao povo, mas o povo estava com medo. Por quê? Porque sabiam que se eles ouvissem a voz, eles deveriam se santificar mais.
Eles sabiam que se eles ouvissem a voz de Deus, eles deveriam elevar um nível de busca, de entrega, de sacrifício. Eles sabiam que se eles ouvissem a voz de Deus, eles não poderiam mais viver de qualquer maneira. Tendo em vista que o Deus que estava falando com Moisés e ao povo, era o Deus que derramou as 10 pragas sobre o Egito. Era o Deus que proveu as codornizes no deserto, que fez que a rocha brotasse da água. Era o Deus que abriu o mar vermelho diante dos olhos deles, e fez com que todo o povo passasse, e assim também Faraó passasse, e as águas o submergissem, e eles se afogassem, e Deus vingou o seu povo diante dos olhos deles. Eles sabiam que quem estava falando não era um homem qualquer, era o Deus Todo-Poderoso. Eles sabiam que eles não poderiam viver de qualquer jeito. Então a escolha do povo foi o quê? Senhor, nós não queremos ouvir a tua voz. Fale com o nosso líder. Fale com o nosso líder, e o nosso líder fale conosco. E sabe o que é o contexto bíblico dessa passagem? Nesse momento Moisés sobe ao monte, Josué fica ao pé do monte, e o povo fica com Arão. E o povo diz a Arão: Arão, nós não temos nenhum Deus, Moisés está demorando muito, junte no nosso meio ouros, joias, derreta elas e faça um Deus para nós. E é esse o episódio em que Arão faz o bezerro de ouro, e o povo olha para aquele bezerro, mesmo sabendo que o Deus verdadeiro era o Deus de Israel. Eles dizem: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito e nos livrou da escravidão. Sabe que isso mexe conosco? Quando Deus deseja se revelar a nós, quando Deus deseja falar conosco no íntimo, no particular, quando Deus, e com certeza Deus deseja se manifestar a nós de forma pessoal. Porque quando Jesus estava naquela cruz, e Ele disse: está consumado, veio escuridão sobre a terra, o sol não quis mais brilhar, a terra começou a tremer. O centurião olhou para Jesus e disse: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Mas acontece algo muito mais profundo. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O que representava o véu do templo? O véu do templo fazia separação do povo e Deus. O único que poderia entrar ali era o sumo sacerdote, uma vez por ano, para sacrificar a Deus, para pedir perdão pelos pecados seus e do povo. E quando o véu do templo se rasga, Deus estava dizendo: a partir de agora, todos temos livre acesso a Deus. E é por isso que o escritor aos Hebreus, se não me falha a memória, capítulo 12, ele faz uma declaração muito profunda e muito linda, e ele diz: vinde, e nos aproximemos e busquemos o trono da graça, a fim de que possamos receber misericórdia. Sabe que isso mexe com o irmão e com a irmã? Porque o desejo de Deus é se revelar a nós, dirigir a sua vida, mas por medo, por temor, porque você sabe e eu sei que quando Deus fala conosco, nós não temos o direito de desobedecê-lo. Sabe que isso mexe conosco, porque nós preferimos que o nosso líder espiritual ore, nós preferimos que o nosso líder de departamento ore. E eu não desejo ofender ninguém, estou de acordo com a palavra. Nós preferimos que o nosso irmão mais maduro na fé ore, para que nós não oremos. Nós preferimos que a nossa liderança jejue e pague o preço, para que nós não jejuemos, para que nós não tenhamos que padecer por Cristo, porque nós sabemos que assim, se nos posicionarmos, Deus ele vai se revelar a nós, e nós vamos ter que abrir mão de muitas coisas.
Porque nós sabemos que quando Deus se revelar a nós, nós vamos ter que deixar o pecado que está escondido. Nós vamos ter que deixar aqueles pensamentos que permeiam a nossa mente, e nós alimentamos eles, porque nós sabemos que nós vamos ter que parar de falar mal dos nossos irmãos, porque nós sabemos que quando Deus se revelar a nós, não haverá desculpas. Quando Deus diz: Moisés, eles não te rejeitaram, eles rejeitaram a mim. Moisés, esqueça o povo, Moisés, eu vou matá-los, e eu vou levantar de você outra nação. Moisés de Deus, o que as nações vão pensar do Senhor? Moisés está intercedendo pelo povo a Deus. Quando Deus nos chama para estarmos com Ele, nós não estamos. O desejo de Deus, segundo a palavra dEle, 1 Timóteo 2,4, é que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Todo homem, toda mulher, não importa a idade, não importa a posição social, não importa a cor, não importa, o desejo dEle é que todos o conheçam. Mas nós negligenciamos, e sabe o que preocupa? Porque a apostasia na vida de um cristão, ela se inicia justamente aí, quando se sabe que há um momento de busca a Deus, de entrega a Deus, de adoração a Deus, e ele está no ambiente, está no lugar espiritual, mas vive de uma maneira natural. Quando ele está na igreja e sabe que quando está ali, ele está ali para adorar, mas ele não consegue. É perigoso quando a apostasia ela começa a nos rondar e nos cercar. Por quê? Porque nós não temos a fome que nós tínhamos antes. Nós não temos o desejo que nós tínhamos antes de buscar ao Senhor e a sua vontade. Não, porque é mais fácil nós pedimos oração na igreja do que nós orarmos. Não me interprete mal. Nós que estamos aqui para servir vocês, nós fazemos isso com muita alegria, mas o desejo de Deus é usar você. É usar você. O desejo de Deus é que você ore e veja as respostas acontecendo e os milagres acontecendo na sua vida, na sua casa e na sua família. O desejo de Deus é que você se levante pela sua família, é que você se levante pela sua casa. Só que a apostasia vai nos cercando e nós, eu não consigo. Irmão, ore por mim. É louvável quando alguém pede oração, irmãos, não é essa a questão. A questão é quando Deus quer algo seu e você não tem coragem de pagar o preço, porque você sabe que existem pessoas que vão pagar por você. Só que a apostasia ela inicia aí, porque quando você não assume um compromisso que é seu, você abre uma brecha, e brechas espirituais são perigosas demais, porque nós damos legalidades, nós damos vazão, e não precisa ser muito ao diabo, pode ser a sua carne, porque Deus te chamou para jejuar e você não jejua, a sua carne aflora, e aquela ira vem, aquela perca de controle, palavras que saem da sua boca, pensamentos que vêm na sua mente, desejos que permeiam o seu coração, e a apostasia está aí te cercando. Por quê? Porque nós negligenciamos a coisa mais importante da nossa vida, que é estarmos na presença de Deus. Então a apostasia ela vem de uma forma muito sorrateira, e nós devemos entender isso. E ela vem quando nós atentamos mais para os homens do que para a palavra de Deus. Irmãos, eu falo isso debaixo do temor do Senhor.
Se alguém falar para você que adultério é certo e a palavra de Deus diz que não é, siga a palavra. Se alguém diz para você que não tem nenhum probleminha mentir e esconder nada, e você sabe que a palavra de Deus diz para você que é errado, que quem pratica mentira é filho do diabo, não minta. Se você sabe que a maior profecia é a palavra de Deus, e quando ela é pregada é Deus falando com você, então não busque profecias de igreja em igreja, busque a palavra. Se alguém falar para você que pode beber uma cerveja, mesmo que seja sem álcool, e um dia alguém me perguntou, o que você acha? E eu fui muito sincero e disse, para mim quem bebe cerveja sem álcool, é porque está com saudade da outra. Irmão, você é duro demais, não é isso. Cristo nos libertou. Cristo mudou a nossa vida. Por que retrocedermos? Por que voltarmos às práticas? Por que nos afastarmos da verdade? Irmãos, se alguém falar qualquer coisa para você, e você sabe que a Bíblia é contra, siga a Bíblia. Pode ser o apóstolo, o bispo, o pastor, o reverendo, o presbítero, o evangelista mais ungido que você vê, aquele que ora e os paralíticos levantem, mas se ele falar algo que não é bíblico, não siga, siga a Bíblia, porque é por meio dela que nós seremos salvos. É isso que importa, é isso que importa. E há um perigo quando nós atentamos mais para a criatura do que para o Criador. Nós sabemos que quando nós ouvimos muito aquilo que as pessoas estão falando, nós nos entristecemos na fé. Então, um dos segredos da caminhada cristã é nós olharmos para Jesus e vivemos em função daquele que nos amou primeiro. Quando nós falamos amou primeiro, Ele te amou antes da sua mãe saber que ela estava grávida, Ele te amou antes do seu pai, Ele te amou antes de qualquer um, Ele te amou. Ainda antes de você estar no ventre da sua mãe, ainda você sendo um feto no ventre da sua mãe, Ele já te amava, Ele já tinha uma história escrita para você. Então atente para Ele. Mas quando nós atentamos mais para as criaturas, para as pessoas, e dependemos mais das pessoas do que de Deus, isso produz duas coisas na nossa vida. Primeira delas, uma comunhão superficial com Deus. Por quê? Por que uma comunhão superficial? Porque nós não servimos o nosso Deus, nós servimos o Deus dos nossos líderes. Nós não temos comunhão com Deus, não, é os nossos líderes que têm comunhão com Deus, e eles nos passam aquilo que é a diretiva, a direção de Deus para nós. Gera uma comunhão muito superficial, porque como nós já falamos aqui, Deus Ele quer se revelar a nós. Nós precisamos de pastores, e isso é bíblico, isso é bíblico. Nossos pastores estão aqui para nos guiarmos a Deus, mas há um dever nosso pessoal de buscarmos a Deus. Pense comigo um cristão que não ora, imagine comigo um cristão que não tem vida de jejum, que não lê a Bíblia. Pense, é possível afirmar que essa pessoa é um cristão ou uma cristã? Não. Não é possível. Não é possível. Não possui identidade cristã e por isso nunca frutificam por si só. Por quê? Porque dependem de outras pessoas. Dependem de mediadores humanos que os levem a Deus, que os levem à obra, que os levem a algum lugar. E a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Homem. Segunda coisa,
olhar mais para a criatura do que para o Criador produz uma comunhão superficial e traz para nós as motivações erradas. Por quê? Porque quando o meu líder não ora, eu não oro. Porque quando o meu líder não pratica a palavra, eu não pratico. Porque quando ele não faz, eu não faço. Quando ele para, eu paro. E o problema está aí. Nós somos chamados a dependermos de Deus, servindo as pessoas. Mas a pessoa que olha mais para a criatura do que para o Criador, ela inverte os papéis. Ela depende mais do serviço às pessoas do que de Deus. Isso se chama ativismo. Quando você se acostuma com o trabalho, quando você se acostuma com as atividades eclesiásticas, quando você se acostuma com o servir a Deus, entre aspas, porque você serve da sua maneira. Isso é um problema, porque você não está servindo a Deus porque você ama a Deus. O irmão serve a Deus por quê? Porque o líder está pedindo, porque alguém está implorando para que você faça. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para nós estarmos com as motivações corretas, amar a Ele, servir a Ele por meio das pessoas. Só que quando nós atentamos mais, quando nós olhamos mais para as pessoas do que para Deus, nós caímos neste engodo, neste engano, e nós estamos presos a isso. E um exemplo muito claro disso é o exemplo da esposa e a prostituta. Por quê? Se nós seguíssemos essa lógica de que quem mais faz é aquele que mais tem autoridade para falar sobre o assunto, quem teria autoridade para falar sobre amor não seria a esposa, mas seria a prostituta, porque ela pratica mais do que a esposa. Só que observe que as motivações são diferentes. A prostituta, ela pratica por quê? Porque ela tem uma necessidade, e ela pratica muito, porque ela tem necessidades e desejos pessoais que ela procura suprir naquele lugar. Mas a esposa não. O que ela faz por amor. O que ela faz porque ela tem uma aliança. O que ela faz porque ela tem um compromisso com o amado. O que ela faz porque ela tem a motivação correta. Olha o que diz o texto de Romanos 1:25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Se nós seguíssemos essa lógica de quem mais faz, quem mais pratica tem mais autoridade, nós estaríamos dizendo o quê? Nós estaríamos declarando, não com palavras, mas com as nossas ações, que eu não preciso de Deus para o servir. Eu preciso aprender a servir, mas não do modo de Deus, do que o jeito que o agrada. Eu não preciso me preocupar com aquilo que Deus quer para a minha vida. Eu estou servindo. E isso é uma doutrina espírita. Por quê? As boas obras. E nós somos cristãos, meus irmãos. Nós servimos, nós amamos servir, mas o nosso amor maior é Deus, e nós servimos porque nós amamos a Ele. Quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele virá buscar a sua noiva, porque quando Ele se casar com a noiva, ela vai se tornar esposa do Cordeiro. Então Deus não vem buscar aqueles que mais praticam, por mais que os salvos pratiquem boas obras e sirvam a Deus, mas com a motivação correta. Quando Cristo vier buscar a sua noiva, Ele buscará aqueles que o amam, aqueles que o servem de coração, aqueles que amam mais Ele do que as pessoas, aqueles que amam mais a Ele do que sua família. Foi por isso que Jesus disse: se você amar mais o seu pai, a sua mãe, o seu irmão e ainda a sua vida, você não pode ser o meu discípulo. Porque o maior amor da vida de um cristão é Jesus.
é Jesus. Filipenses 3,19, o fim dessas pessoas é a perdição, o Deus deles é o seu ventre, o seu estômago, e o orgulho que eles ostentam fundamenta-se no que é vergonhoso, e eles se preocupam apenas com o que é terreno. Filipenses 1,15, é verdade contudo que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. O que nós estamos dizendo aqui, meus irmãos? Que existem pessoas que servem a Deus, mas servem com as motivações erradas. O que nós estamos dizendo aqui é que existem pessoas que pregam o Evangelho não porque Deus mandou, mas porque desejam pregar melhor do que os outros. O que nós estamos dizendo aqui é pessoas que adoram a Deus, mas não adoram a Deus, adoram a si mesmos, querendo mostrar aparência de piedade, mas o seu coração é podre. E no fim trazem para si mais maldição e condenação. O que nós estamos dizendo aqui, que quando a apostasia começa a tomar conta da nossa vida, a apostasia que se revela na última hora, ela vem nos fazendo atentar mais para o exterior do que o interior. Ela vem nos roubando de Deus e nos levando mais às pessoas. O que nós estamos dizendo aqui é que nós somos chamados para servirmos ao único Deus, e que ninguém pode roubar a sua glória, que ninguém pode tirar a honra que é dele, e que quando nós servirmos mais a criatura do que o Criador, nós estamos honrando mais o homem do que a Deus. E isso serve para nós como um alerta nessa última hora, um alerta de que nós estamos aqui, estamos envolvidos num ambiente espiritual, e por isso nós precisamos ser espirituais. É um alerta para nós. Não me tenha por mal, eu amo a igreja, eu amo a igreja de Jesus, Jesus morreu por ela, aleluia. Apocalipse 19:7, regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva, que já se aprontou, aleluia. Cristo virá buscar a sua noiva para tornar a esposa. Então que nós possamos sempre sermos a noiva do Cordeiro, e vencermos isso. Primeiro então, primeira coisa que nos leva à apostasia, ao afastamento do cristão e de Deus, é atentarmos mais para a criatura do que para o Criador. Segundo, quando nós perdemos as motivações, e motivações vem da palavra motor, aquilo que move, aquilo que produz a vida, aquilo que traz o sentido, aquilo que traz o propósito. Quando o cristão atentou demais para as pessoas, para a opinião alheia, e esqueceu de orar e perguntar ao seu Deus a respeito de assuntos e assuntos, e ele agora perde as motivações, ele não tem mais o desejo de servir a Deus, ele não tem mais o sentido de vida, ele não tem mais paz na sua alma, ele não sabe mais para onde vai. Por quê? Porque não tem motivos para servir a Deus. Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então nós devemos entender que como cristãos nós devemos guardar o nosso coração. Mateus capítulo 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. O que é iniquidade? É pecado. Só que é um pecado que está aqui dentro, um pecado que não foi manifesto, foi gerado internamente e está aqui, guardado. Guardado. É por isso que lá em Isaías capítulo 6, quando o profeta tem um encontro com Deus, ele diz: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E aí ele roga o perdão de Deus sobre si e sobre o seu povo, sobre a iniquidade do seu povo. O que é a iniquidade? Aquilo que está aqui dentro,
filtro que as pessoas não veem, mas Deus vê. Deus vê. Então, quando alguém perde as motivações, e talvez não querendo lhe ofender, você esteja aqui nessa noite, você já não sabe mais por que serve a Deus, você não sabe mais por que serve os irmãos, você está indo de acordo com a correnteza, e talvez você está aqui, porque você não guardou o seu coração, você perdeu o desejo, você perdeu o primeiro amor, você perdeu o fogo do Espírito Santo do seu coração. Mas Deus nos dá palavras como essas para nos despertar, nos levantar e nos renovar, nos curar. Só perde as motivações que um dia já teve, mas não guardaram o seu coração e os seus sentimentos. Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras que fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. A pessoa que perde as motivações, que não tem o sentido de servir a Deus mais, não é o frio que se torna morno, mas é aquele que está aquecido pelo Espírito Santo, está quente, está aquecido pelo poder da palavra, mas agora ele não dedica mais o tempo que dedicava, ele não ora mais como ora, ele não jejua mais como jejua, e agora ele vai decaindo na sua fé, ele vai esfriando na sua fé. Quando o texto fala sobre a mornidão, está falando sobre aquele que um dia esteve perto, mas agora está longe, está se afastando, e Deus está dizendo: eu conheço, eu sei. Quem dera se você estivesse quente como você era, ou quem dera que você fosse frio, mas você não é, você é morno. Você esteve perto, mas agora se afastou. Você estava comigo, mas agora foi embora. Você ouvia a minha voz, mas agora você não tem mais tempo para mim. Eu te conheço. Quem dera que você fosse frio ou quente. E porque você não é, eu vou ter que rejeitar você, eu vou ter que vomitar você, eu vou ter que colocar você para fora. Para fora. E quando nós falamos para fora, nós estamos falando de Deus dizendo: eu vou vomitar, eu vou lançar você fora de mim. Isso é forte, porque Deus está dizendo: você não participa mais do meu corpo, você não tem comunhão, você tem feito mal ao corpo, eu vou vomitar você. Quando nós perdemos as motivações, nós estávamos motivados e alegres com Cristo, estávamos aquecidos pelo Espírito Santo, mas agora nós olhamos demais para as fofocas, nós atentamos demais para as conversas, nós demos ouvidos demais para muitas vozes, esquecemos de ouvir a voz de Deus, atentamos mais para a criatura do que para o Criador, e agora nós vamos esfriando na fé, e aquele que era quente passa a ser morno. O problema é que pessoas que perderam as motivações, elas começaram bem, mas a continuação da sua história não foi do mesmo jeito que o seu início. Olha o que a Bíblia diz em Eclesiastes 7, 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Gálatas 3, 3. Sois tão levianos? Depois de terdes começado pelo Espírito, quereis agora acabar pela carne? Nós estamos falando de pessoas que começaram buscando a Deus, mas ao longo dos anos suas expectativas foram frustradas, entraram na rotina espiritual, começaram a viver o seu evangelho do seu jeito, conforme as suas ideias, e agora foram se afastando, se esfriando. Elas começaram, só que não adianta nós começarmos bem e acabarmos mal. Não adianta nós começarmos a todo vapor, mas terminarmos no inferno. Não adianta nós buscarmos o céu, mas irmos para lá. Melhor é que nós sejamos equilibrados, mas sempre estejamos na carreira que nos está proposta. É por isso que quando se assume um departamento, e você toma uma igreja, um departamento, uma liderança nas suas mãos, o conselho que nós recebemos e sempre damos:
Os irmãos que estiveram conosco estão, sabem disso, que nós sempre comentamos sobre isso. Nós sempre falamos, irmãos, nós não vamos ser 100% sempre, porque hoje nós vamos trabalhar 100%, mas a próxima programação, evento, culto, será 10%. Não, vamos ser sempre 50%, sempre equilibrados. E quando possível nós vamos trabalhar mais, mas ao invés disso vamos manter o equilíbrio. Por quê? Porque é melhor o quê? Que você seja equilibrado do que você um dia fazer uma coisa boa e outro dia fazer algo mal. E assim é na vida cristã. Não adianta um dia você estar 100% com Deus e o outro dia você estar 10% com Ele. Não adianta você viver 50 anos da sua vida com Deus, mas os últimos 50 viver atolado no pecado. Não adianta nós começarmos bem e começarmos com a vida espiritual levantada, mas vai chegando momentos que nós perdemos a motivação e nós vamos agora esfriando, e ao invés de sermos espirituais e perseverarmos na carreira que nos está proposta, nós vamos nos tornando carnais. O que importa é que nós sejamos espirituais em todo o tempo. O que importa é que naquele grande dia nós alcancemos a salvação. É isso que importa. Começaram com o Criador, mas terminaram com os homens. Estamos falando da motivação. Por quê? Ouça bem. Porque humanizaram o espiritual. Porque quiseram controlar o Espírito Santo. Porque quiseram doutrinar o Espírito Santo e a sua maneira de agir. Só que nós esquecemos que o Espírito Santo é Deus. Ele é Deus. E Ele não é dominado por ninguém. Ele não é controlado por ninguém. Ele domina, Ele controla. E a Bíblia diz que o espiritual discerne o espiritual. E o espiritual é controlado, é guiado pelo Espírito Santo. Por que que se perde as motivações? Por que que se olha mais para a criatura do que para o Criador? Porque começa, como diz lá na minha terra, a dar pitaco, a dar ideias, a querer colocar coisas pessoais dentro da palavra de Deus, e não funciona. Quando nós atentamos para a palavra, nós não temos autoridade sobre a palavra, é ela que tem autoridade sobre nós. Quando nós estamos diante de Deus, estamos vivendo para Ele, não é nós que mandamos nele, é Ele que manda em nós. Irmãos, quando o Espírito Santo opera, não somos nós que doutrinamos Ele, mas é Ele que nos doutrina e toca do jeito que Ele quiser tocar. Nós não temos o direito de falar, Deus não faz isso, Deus não faz aquilo, Deus faz assim, não faz assado. Eu não tenho esse direito, eu não sou Deus, você não é Deus. Deus sabe do jeito que age, Deus sabe do jeito que opera. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria dos homens. Então nós não temos o direito de opinarmos nas questões espirituais. Se a Bíblia não fala, eu não me intrometo. Se a Bíblia está determinando uma direção, quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Para nós falarmos ao contrário da direção que Deus deu. Sabe por que nós perdemos a motivação? Porque nós humanizamos aquilo que é espiritual demais. Aquele louvor não precisava ser daquele jeito, mas Deus quis. Por que cantou daquela forma? Porque Deus quis. Por que pregou daquele jeito? Porque Deus quis. Por que o culto foi daquela liturgia? Não é o padrão, mas Deus dirigiu. Por que no final do culto não houve um mover? Deus sabe por quê. Por que isso? Porque aquilo não deveria ser assim. Eu acredito que aquilo não era de Deus. Irmão, tome cuidado. Nós estamos falando, não é do presidente dessa nação, porque todo mundo fala do jeito que quer. Nós não estamos falando de nós mesmos, porque todo mundo pode falar do jeito que entender. Nós estamos falando de Deus. Nós estamos falando da forma que Deus trabalha.
1 Tessalonicenses 5,19, a Bíblia diz: não extingais o Espírito Santo. Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo. Quantas vezes nós entristecemos o Espírito Santo por causa dos nossos achismos, das nossas ideias e dos nossos interesses? Quantas vezes? Olha o que diz 2 Coríntios 2,11: não ignoreis os seus ardis. O apóstolo Paulo estava falando sobre a ação maligna, a ação da investida maligna, o ataque de Satanás. O apóstolo estava falando sobre setas que vêm, que são lançadas. E eu tenho batido muito nessa tecla nestes dias, principalmente em questão de aconselhamentos, porque o diabo ele trabalha através dessa forma, ele lança suas setas, e cabe a você alimentá-la ou não, cabe você rejeitá-la ou não. Só que o problema é que setas são lançadas e nós alimentamos elas. O problema é que o diabo sabe qual é o nosso ponto fraco, e ele lança a seta exatamente onde nós somos fracos, porque o propósito dele é nos derrubar, é nos matar, é nos destruir. Só que Jesus vem e nos dá vida, nos levanta e nos restaura. E não há nenhuma tentação que venha sobre nós que não venha também o escape. E quando a seta vem, nós devemos entender que é seta, que deve ser repreendida e não alimentada. Aí não consegue prestar atenção na palavra, e não sabe por que Deus agiu daquela forma. Aí não consegue adorar, e não entra no culto, porque o culto é espiritual, mas recebeu uma seta e não entendeu que era para tirá-lo do espiritual e fazer com que essa pessoa estivesse carnal. Quando vier as setas, quando você saber, Deus, eu não estava pensando nisso, Jesus, misericórdia, repreende agora essa seta que quer entrar, em nome de Jesus, cai por terra, eu não aceito, eu repreendo em nome de Jesus. Não aceite pensamentos que vêm, pensamento que você tem quando você vai dormir, e você está ali naquele quarto, na escuridão, e o diabo começa a lançar setas na sua mente, e aí você começa a humanizar o espiritual. Por quê? Porque você peca, e quando você peca, você fica cada vez mais carnal, mas você está inserido num ambiente espiritual. Você negligencia a palavra e o Espírito Santo em sua ação. Não aceite nada que não venha de Deus. Estou angustiado, estou me sentindo oprimido. Levanta essa mão e manda embora em nome de Jesus. Não viva oprimido, não viva influenciado. Peça a Deus discernimento espiritual. Discernimento espiritual. Deus é o Senhor ou não é? E se não for, meu irmão, repreenda na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus tem que sair. Primeiro, olharam mais para a criatura do que para o Criador. Perderam as motivações. Terceiro, negaram a palavra da verdade. Negaram a palavra da verdade. Por quê? Porque um dia a conheceram, porque um dia foram libertos por ela. Negaram a palavra porque ouvem, mas não atendem, conhecem, mas não praticam. Mateus capítulo 7, versículo 26 e 27. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Quando nós negamos a palavra, quando nós ouvimos, mas não praticamos,
Nós estamos nos fundamentando em nossas ideias, em nossos conceitos, na nossa sabedoria, no nosso achismo, nos nossos desejos. Mas quando as tempestades vêm, quando o dia mau chega, quando as aflições vêm, não há vitória, não há escape, a queda, a destruição. Por quê? Porque nós negamos a palavra, porque nós negligenciamos a palavra. Lucas 8,13, receberam com alegria a palavra, mas desistem por causa das dificuldades. No meio das dificuldades, no meio dos problemas, nós vamos mostrar para nós e para todos que estão à nossa volta, que nós temos a palavra de Deus em nós. Provérbios, se não me falha a memória, capítulo 24, está na Bíblia. A Bíblia diz: se te mostrares fraco, frouxo, no dia da angústia, no dia difícil, é porque a tua força é pequena. No dia da aprovação e da adversidade, nos momentos que as pessoas te ofendem, no momento que as pessoas te insultam, no momento que alguém faz mal para você, você revela se você tem dado crédito à palavra ou se você tem negado a palavra. Lembre o que eu disse: o que é negar a palavra? Negar a palavra é ouvi-la, é conhecê-la, mas não praticá-la. Negar a palavra é saber o que se deve fazer, mas não optar por fazer o que a palavra diz. Negar a palavra. Por que negam ela? Por causa da responsabilidade que ela traz consigo. Uma vez conhecendo e não praticando, estou negando o que ela já fez na minha vida, e negando o sacrifício de Cristo, tornando assim a graça vã. Gálatas 2:21, não torno a graça vã. Quando nós sabemos a palavra e nós não praticamos, nós estamos invalidando o sacrifício de Cristo na nossa vida. Isso é sério. Nós estamos pisando de novo no sangue de Jesus. Nós estamos dizendo para tudo e todos: o sacrifício não foi suficiente. Nós estamos dizendo: Jesus, o seu sangue não basta na minha vida. Eu rejeito o seu sacrifício. Eu rejeito a sua palavra. Eu rejeito a sua vontade. E aí me diga, como alguém que rejeita o sangue de Cristo e faz a graça vã, porque não pratica a palavra, vai estar perto de Deus? Como alguém que nega a palavra da verdade, vai se aproximar de Deus? Como alguém que ouve e não pratica, vai buscar a Deus? Que motivação terá se negligencia a única coisa que pode transformar a sua vida, que é a própria palavra? E uma coisa nós devemos ter em mente: que Jesus é a palavra. João capítulo 1, a Bíblia diz que o verbo se fez carne. O abstrato se torna concreto. A ideia agora é vida. E quando nós negligenciamos a Bíblia, nós estamos negligenciando Cristo. Quando nós negamos a palavra, nós estamos negando Cristo. Quando nós não vivemos, nós estamos negando Jesus. Que haja temor sobre nós, que haja temor sobre as nossas almas, em nome de Jesus. Se eu não pratico a palavra, eu estou me tornando conveniente com o sistema mundano e me associando a ele e às suas práticas, pois aquele que não está preso à verdade está preso na mentira. Mateus capítulo 10, versículo 33: aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás nos céus. 2 Timóteo 2,12: se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se nós negarmos a palavra,
nós negamos o nosso Jesus. E nós sabemos que se nós negarmos a Ele, naquele grande dia Ele nos deitará fora, nos negará. Nós temos oportunidades, não neguemos a palavra que nos é pregada. Quarto e último motivo que levam as pessoas à apostasia da última hora: se entregaram aos seus desejos pessoais, colocam seus desejos acima da vontade de Deus, vivendo para si mesmos, colocam suas prioridades acima do que é de Deus, colocam suas vontades acima do que é da vontade de Deus, se entregam a si mesmos. Provérbios 14, 12: há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 3: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, e é a palavra de Deus, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hebreus capítulo 10, versículo 26 ao 31: porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profanado o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Segundo Pedro capítulo 2, versículo 20 ao 22: porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo, ou seja, depois de terem recebido a palavra, serem iluminados por elas, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, e forem outra vez envolvidos nelas, e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora que não conhecessem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada à espojadora de lama. O que nós estamos dizendo aqui é que uma vez que nós somos conhecedores da palavra, uma vez que nós conhecemos o Evangelho, nós não temos o direito de seguirmos o nosso próprio desejo. A apostasia, ela vem e ela se revela quando nós priorizamos mais o profano do que o santo, quando nós priorizamos mais o carnal do que o espiritual, quando nós priorizamos mais o pessoal do que o de Deus. E nós temos que ter a consciência do que nós lemos aqui, que nós estamos na última hora, e que nós não podemos trazer essa apostasia para nós, e Deus está falando conosco isso. Eu desejo que vocês rejeitem a apostasia, eu desejo que vocês não se dobrem diante disso, porque ela virá, ela baterá a porta, mas não abra. Não abra, não seja participante, não seja conveniente, não tenha comunhão com a apostasia. O nosso alvo é o céu e nós precisamos do céu. Não tragamos para a nossa vida nada que nos roube do céu, nada que nos roube do nosso Jesus. E para nós encerrarmos, como vencermos a apostasia da última hora? Como? Nós sabemos que essa apostasia se manifesta de 4 formas no mínimo. Quando nós olhamos mais para a criatura do que para o Criador, quando nós perdemos as nossas motivações de servir a Deus, quando nós negamos a palavra, e quando nós seguimos os desejos do nosso coração.
E como vencer isso? Como não aceitar isso na minha vida? Como não me render diante desses desafios? Como ser vitorioso diante dessas batalhas? Primeiro, olhe para Cristo. Olhe para Cristo. Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis salvos todos os povos da terra. Isaías 17, 7. Naquele dia os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Colossenses 3, 1 ao 4. Portanto, se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são na terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Aleluia. Hebreus 12, 1 ao 4. Portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, e sabemos que as testemunhas são os heróis da fé do capítulo 11, como já comentamos aqui, nosso pastor comentou. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para quem? Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o vosso pecado. Como vamos vencer? Olhando para Jesus, que suportou tudo por amor de nós. Como eu venço a apostasia? Rejeitando tudo que não é da vontade de Deus, rejeitando tudo que é palavra de homem, rejeitando tudo que é palavra maligna, rejeitando aquilo que não é bíblico. E como rejeito o que é bíblico? Lendo a Bíblia, conhecendo a palavra, sabendo o que Deus faz segundo a sua palavra. Como eu olho para Jesus? Quando eu sou constante na minha vida da fé, eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu tenho comunhão com Deus, eu tenho comunhão com os irmãos. Como olhar para Jesus? Parar de dar ouvido às fofocas, parar de se envolver em fofocas. Como olhar para Jesus? Atentar mais para a palavra do que para as pessoas. Se dobrar diante dos pés de Jesus e clamar a Ele com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força. Buscá-lo de todo o coração no secreto. Olhe para Jesus, e a apostasia ela não vai chegar na sua vida. Segundo, cultive o amor. Se não tivermos o amor dentro de nós, ainda que nós tenhamos muita coisa, de nada valerá. 1 Coríntios 13, versículo 1, a Bíblia diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, de nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo a ciência desaparecerá, e no fim de tudo o que valerá é o amor. Por que cultivar o amor? Porque quando nós cultivamos o amor a Deus e aos irmãos, nós cultivamos as motivações corretas em nós. E quando eu amo a Deus e amo a Deus de verdade,
Eu não fico atentando para tudo e todos, eu olho para Ele, eu vivo para Ele, eu amo a Ele e busco a Ele. Quando eu tenho o amor de Deus, esse amor cultivado, como que cultivo o amor? Simples, rejeite as mágoas, perdoe. Segundo a Bíblia, Hebreus capítulo 4, se não me falha a memória, está na Bíblia. Quando você não perdoa, você não recebe a graça de Deus no seu coração. Você é privado dessa graça. Você é perturbado e você é contaminado por você não perdoar. Quando você cultiva um amor, você tem facilidade de perdoar, porque você também falha, você também erra, e pessoas vão falhar com você e você vai falhar com pessoas. Não tem jeito, perdoe. Jesus, por mais sabedor das falhas que nós temos, Ele ainda assim morreu por nós e nos perdoou. Quem somos nós para não perdoarmos? Você só cultiva um amor quando você rejeita essa raiz de amargura, mágoas, quando você perdoa, quando você realmente tem comunhão com as pessoas. Mas irmão, não é mais importante ter comunhão com Deus? É, mas quem tem comunhão com Deus, ama o irmão, olha nos olhos do irmão, consegue amar, consegue apertar a mão, consegue dar a paz do Senhor, consegue não ser fingido, mas ser sincero. E quando orar, dizer: Deus, eu por mim mesmo eu não posso, mas eu sei que eu devo, porque a tua palavra me manda perdoar, então eu vou perdoar essa pessoa, em nome de Jesus. E todas as vezes que aquilo que ela te fez vier de novo, Deus, eu já perdoei, em nome de Jesus. Lembre-se, é seta, manda embora, não aceite. E por último, para nós encerrarmos e orarmos, para nós vencermos a apostasia da última hora, nós devemos olhar para Jesus, cultivar o amor e por último, dar crédito à palavra. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, quem diz? Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Eu acredito que o maior segredo para nós vencermos a apostasia é esse: quando nós damos crédito à palavra de Deus, quando nós abrimos mão dos nossos conceitos culturais. O que é conceito cultural, irmão Marcelo? Porque eu já falei isso mais vezes e pessoas me perguntam. Conceito cultural é aquilo que você aprendeu desde criança, mas é errado. É aquilo que é da sua cultura, mas é errado, é antibíblico, não agrada a Deus. Quando você abre mão das suas ideias, dos seus achismos, eu acho isso, eu acho aquilo. Quem acha muito não tem certeza. E se não tem certeza, não fala. Só fala se tiver certeza. Quando nós damos crédito à palavra, nós rejeitamos aquilo que não é de Deus. Quando nós ouvimos a palavra, ela nos leva a olharmos para Cristo. Quando nós ouvimos a palavra e atentamos para ela, e damos crédito a ela, e permitimos que ela trabalhe no nosso coração, ela cultiva o amor em nós, porque o amor vem por meio da palavra. Quando nós damos crédito à palavra que nós ouvimos, meus irmãos, ela muda as nossas vidas. Prova disso, que nós estamos aqui porque um dia nós ouvimos essa palavra. Nós não temos direito nem coragem, e não devemos nunca ter coragem de apontarmos contra a palavra, de negarmos a palavra, porque quando nós negamos a palavra, nós estamos nos tornando inimigos de Deus. Então vivamos nessa última hora, como disse o apóstolo Paulo, sóbria, justa e piamente, equilibradamente. Vigiemos em todo tempo, porque a apostasia está na porta batendo, e ela não se inicia com grandes coisas, e sim com pequenas coisas. Observe os pequenos detalhes da sua vida.
Reveja as pequenas falhas de caráter que você tem. Atente para isso. Corrija enquanto há tempo. Ore a Deus. Peça graça, misericórdia, porque Ele é bondoso e concede graça aos quebrantados. Busque a Deus. O desejo de Deus não é que nós cedamos à apostasia da última hora, mas é que nós venhamos resisti-la até o fim, olhando para Ele, amando a Ele e dando crédito à sua voz. Amém? Amém? Glória a Deus. Se coloque sobre os pés então, por favor, para nós orarmos. Você é liberto, você é curado, você é transformado quando você ouve e guarda a palavra no seu coração. Feche os seus olhos nessa hora. Feche os seus olhos. Olhe para dentro de você, para o seu coração, para as coisas que você tem vivido. Em nome de Jesus, se é necessário pedir perdão para Deus, peça nessa noite. Se é necessário você pedir perdão para algum irmão ou alguma irmã que você não tem comunhão com ela, esse é o momento. Você é sabedor de que se você não perdoar, Deus não te perdoa. Então não saia daqui dessa noite da mesma forma. Não negue a palavra, dê crédito a ela e você achará vida para a sua alma. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e estamos em Tua presença, Senhor. Aravasu kiderebagai yasoki amassuri abagai. Em nome de Jesus Cristo, eu oro agora mediante a Tua palavra que foi ministrada. Estende Tuas mãos de graça. Ajuda-nos, Espírito Santo, a olharmos mais para o Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo, a não perdermos as motivações em Te servir, em Te amar, em Te agradar, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Ajuda-nos nessa noite a não negarmos a palavra, a ouvirmos e praticarmos a Tua palavra. Ajuda-nos nessa noite a não seguirmos o caminho do nosso coração, mas seguimos o caminho da palavra da verdade, o caminho que Te agrada, o caminho da fé em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, que os nossos olhos venham estar atentos em Ti, que a nossa vida, nosso coração, nossa alma venha cultivar o Teu amor. E ajuda-nos com fé a darmos crédito à Tua palavra. Nós não queremos ser como aqueles que viveram o Evangelho, experimentaram o Espírito Santo e foram tocados com as maravilhas do céu, mas recaíram, se afastaram. Nós queremos permanecer fiéis a Ti. Nós queremos ser uma igreja que permanece na Tua presença. Ajuda-nos, Espírito Santo, constrange-nos, que nos momentos de dificuldade nós possamos atentar para o Senhor e olhar para o Senhor. Dê graça a cada um dos Teus filhos nessa noite, dê graça a nós nessa noite, em nome de Jesus. E todo mal, toda apostasia, todo intento não venha prevalecer, em nome de Jesus Cristo, diante daqueles que se levantam nessa noite, diante daqueles que avançam e não retrocedem, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Repita comigo: Senhor Jesus, me ajuda a não viver a apostasia da última hora. Me ajude a olhar para Ti. Me ajude a cultivar o amor. Me ajude a dar crédito à Tua palavra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.